E o que vocês veem do ciclo do Bitcoin agora? Vocês acreditam que nós já estamos aí pro final do ciclo ou acreditam que ainda pode subir pro cara que descobriu que é o Bitcoin agora, quer comprar? O que vocês veem aí? Ó, imagina que num jogo de futebol já começou o segundo tempo e já tá se encaminhando já... Sabe quando o técnico já tá fazendo aquela alteração já de 30 minutos, sabe? Já pra terminar o jogo? Uhum. Eu acho que a gente já tá chegando nessa fase. Mas eu ainda acho que a gente vai daqui pro final do aninho, talvez pro ano que vem, iniciozinho, né? Você considera que o jogo começou quando o Bitcoin começou a subir lá dos 15, dos 20 mil? Ali, pra mim, começou o jogo quando teve aquela loucura lá da FTX, né? Que foi em novembro de 2022. Uhum. Novembro de 2022. Uhum. E aí, entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023, eu acho que ele começou. Talvez a gente não tivesse o entendimento que começou ali. Sim. Mas olhando hoje em retrospecto, fica claro pra mim que começou ali em dezembro de 2022, janeiro de 2023. Uhum. E você, Marcelo, o que você vê aí? Eu também acho bem parecido com isso. Para mim, eu acho que a gente ainda está no ciclo de alta. Eu não acho que a gente tenha virado para o bear market. Essa correção que está acontecendo, ela é comum em ciclo de alta. Talvez assim, acho que o que dá para falar de ciclo, né? Quando a gente analisa o ciclo, olha para o ciclo passado, a gente está completamente fora do padrão dos ciclos anteriores em vários sentidos. Tanto com relação à altcoin season, quando o Bitcoin bateu o máximo histórico foi antes do halving, e que não acontecia antes. De acordo com os ciclos anteriores, já era para o Bitcoin estar subindo mais forte agora, por exemplo. Então, tem uma entrada muito grande institucional que a gente não tinha, ETF, essas coisas, acho que deu uma mexida aí. E talvez, assim, não dá... muita gente... Eu mesmo faço essa análise de olhar para o ciclo, só que são muito poucos episódios anteriores para você imaginar que vai ser repetido isso tudo, né? E, para mim, sempre teve uma mudança grande que os primeiros ciclos, eles eram muito dominados pelos mineradores, em termos de preço. Eles tinham um poder, né? O primeiro ciclo foram 10 milhões de bitcoins nos primeiros 4 anos ali. E os mineradores, se eles segurassem, não tinha liquidez. Então, eles conseguiam controlar o preço porque a maior parte da oferta era feita por eles. Hoje em dia, por ano aí, o que é 5% do Bitcoin, nem isso. Tá sendo 95% agora. já foi minerado. Já né? foi 95%. Então, esses caras hoje, eles não têm mais esse poder. Então, eu já falei isso muitas vezes já. Eu acho que os ciclos, eles não vão se repetir, eles não vão ser iguais, e o halving não vai ter o mesmo efeito ao longo do prazo, justamente porque os caras que dominavam essa liquidez não estão mais no jogo com essa força toda. Eles ainda têm algum poder, mas assim, cara... A maior parte da oferta já está disponível, não faz diferença mais, sabe? Eles falam, vou segurar para segurar o preço, porque eles podiam fazer isso. Faz sentido, porque no começo, imagina, antes do primeiro halving do Bitcoin, 50 Bitcoin por bloco minerado. Então os mineradores já tinham uma quantidade absurda e os Bitcoins ainda estavam sendo emitidos, né? Isso. Hoje, como já tem 95% minerado, eles não têm um poder tão grande para segurar ou fazer o preço cair também, né? Porque quando acontece o halving, o preço deles, o lucro deles é metade, imediatamente, não tem conversa. Sim. Deu o halving, o lucro deles é pela metade. O pessoal até falou agora que nesse último halving aí teve uma explosão de preço, né? Por causa do negócio lá dos ordinais, sei lá como é que chama lá, das NFTs lá do Bitcoin. Mas assim, depois os runes, normalizou, né? os runes, normalizou, aí a coisa volta ao normal e os caras caiu pela metade a renda deles. Antigamente eles podiam falar, cara, eu não vou vender mais. Nesse preço eu não topo vender, segura todo mundo, a liquidez estava na mão deles. Aí eles seguram o preço. Hoje em dia já não dá mais para fazer isso. Então acho que os ciclos vão ser modificados de alguma forma. Acho que dá pra gente esperar algumas coisas parecidas, mas não dá pra olhar pro ciclo e falar, vai ser assim. Até porque também, se fosse assim, todo mundo ficava rico fácil, né? É só olhar Exato. E o mercado evoluiu muito, né? Você vê, por exemplo, hoje, cerca de 40 a 50 mil novas shitcoins nascem por dia. Então, você imagina que, sei lá, no ciclo passado, 2020, ou o ciclo anterior, de 2017, para você achar uma moeda, você tinha que, sei lá, no meio de 300, 400, você tinha que achar alguma coisa ali que fizesse algum sentido, você investia naquilo e, cara, era 400 moedas, você tinha que achar 4 ali para ter alguma coisa. Hoje, cara, são 40 mil, 50 mil por dia. São mais de 13 milhões de moedas que tem no mercado. Como que a gente vai pegar o ciclo passado, que teve ali suas altcoins, teve sua alt-season, que explodiu, às vezes até mais que o Bitcoin em algum período. Como é que você vai pegar dentro de 50 mil moedas que nascem por dia e vai escolher qual que é a da vez? Muito difícil, né? Além disso, é o próprio comportamento humano. Se todo mundo já sabe que tem o ciclo do Bitcoin, que depois, antes do halving, o ano depois do halving é o que mais tem explosão de preço, que depois desse ano o Bitcoin passa por uma grande correção, as próprias pessoas se adiantam e o mercado não vai seguir esse mesmo ciclo, né? Ele não vai seguir.
Não vai Exato. subir. Mesmo porque os ciclos passados, se você for pegar ciclo de Bitcoin, sei lá, a gente deve estar falando aí, sei lá, 2014, 2017, 2021 e agora o atual, né? Cara, são 3 ciclos. Como é que você pega 3 eventos no meio de 15 anos, 16 anos tem o Bitcoin? Como é que você tira alguma informação disso, né? Se a gente tivesse 40 ciclos daqui pela frente, a gente consegue fazer que nem, sei lá, no mercado americano, que a gente pega as grandes crises maiores, crises menores, você consegue estimular, né? Estimar que dentro de cada 7 anos, mais ou menos, você tem uma crise. No mercado cripto, como é que você faz isso? Mercado novo. Né? Exato. E pouco tempo ainda, é exatamente Muito pouco isso. tempo. 16 anos de Bitcoin, É muito cara. pouco tempo. É, É muito nada, novo. Vocês falaram de padrão, né? Eu lembro que tem um cara que chama Ricardo Brasil, não sei se vocês conhecem. Já ouvi ele falar. Faz conteúdo e tal. Eu esqueci agora o nome do canal dele lá, que tem uma brincadeira. Mas ele tinha um trade que ele fazia toda sexta-feira, última sexta-feira do mês, né? Que era o último, ele chamava de trade de final de mês. Ele fazia um day trade lá, alavancadão e tal, e fazia grana. Fez grana várias vezes, ele fazia sempre operando ao vivo e tal. E aí ele ficou fazendo, sei lá, 1 ano, 2 anos fazendo isso aí. Aí ele falou assim, cara, teve um dia que começou a parar de funcionar. No último dia, ele adiantou um dia. Aí ele começou a fazer o dia do penúltimo dia do mês, começou a dar pra fazer. Mas é isso, o mercado quando percebe padrão, as pessoas entendem esse padrão, eles vão ter que se antecipar. Pô, se todo mundo percebe que existe um padrão, vai começar a antecipar e as coisas mudam. E o Bitcoin não vai ser diferente disso. Exato, até antes do halving o Bitcoin bateu a máxima histórica, acredito que por conta disso, todo mundo sabia já que historicamente acontecia isso, que acontecia o halving, o preço subia, o pessoal comprou antes, bateu a máxima histórica antes mesmo do halving em abril do ano passado, né? Mas eu vejo também que foi por conta do ETF, né, que eu acho que o ETF trouxe um hype Acelerou, muito grande da com galera certeza. querer comprar. O hype maior veio lá no final do ano de 2023, que tava se especulando que ia sair esse ETF, né? Isso. Foi. A gente falou muito, inclusive, antes, bem antes, né? Lembra que a gente fez aquele evento em Sorocaba? Sim. A gente falou desse negócio dos ETF, já falava lá naquela época, né? 2 anos antes disso tudo acontecer. A gente falava que seriam ciclos onde os grandes institucionais iam chegar. Porque o primeiro ciclo, vamos falar assim, 17, primeiro grande ciclo, 2017, foi o varejo, né, que levou o preço do Bitcoin de $1.000 para 20 mil num ano. O segundo ciclo, 2020 e 2021, teve o varejo também acompanhou, mas a gente teve o início de um institucional. Então rolou ali um início de uma brincadeira. E a gente imaginava que esse ciclo atual iam vir países, empresas e caras mais fortes. E é o que, né, tá se mostrando agora, né? Você vê a MicroStrategy ontem fez uma compra, foi ontem? Ontem mostrou uma compra de 3.500 bitcoins. Os caras estão com 520 mil bitcoins. Cara, é um absurdo. Já é um absurdo mesmo. É um absurdo. Quase 5% aí do supply total. Se for Exato. pegar ainda os bitcoins perdidos, né? Então, aí fica mais absurdo ainda. O Bitcoin perdido, né? A galera estima que seja alguma coisa entre 15% e 30% dos bitcoins existentes, né? Fazer uma conta que é mais ou menos o seguinte. Se você tá com uma carteira ou um saldo 7 anos sem ser mexido, eles consideram que esse Bitcoin pode estar perdido. Mas a gente já viu que não tem muito como provar isso, porque tem vários saldos aí de 10, 11, 12 anos que estão sendo mexidos agora, que estavam considerados perdidos. E pode acontecer também do cara entrar hoje numa corretora, mandar para uma carteira errada, ou esquecer a CID, esquecer a senha, e perder o Bitcoin de hoje, só vai mostrar como perdido, sei lá, daqui 7 anos, né? Faz sentido isso mesmo. Não Que, obviamente, que hoje, pelo Bitcoin valer mais, as pessoas devem tomar mais cuidado, mas Sim. proporcionalmente ainda vai ter uma Vai parte ter, pequena cara. que estará perdendo Vai hoje perder. ainda os Bitcoins, né? Morreu, a família não sabe onde que tá as 12 palavras, não vai achar. Aconteceu recente, teve um antigo dev do Bitcoin, que já não era mais dev do Bitcoin, que morreu afogado, acho que não foi no Panamá, sei lá. Verdade, Faz uns foi 2 verdade. anos isso. E, cara, ele não passou a CID pra ninguém. Era um cara jovem, Pelo menos até que a gente saiba. até né? que a gente sabe. Aí o que consta é que não passou a CID pra ninguém. Ou seja, o cara tinha ali milhares, no plural, de Bitcoins e, sei lá, presente pra rede, né? Porque Vai provavelmente ficar- ninguém vai ter. Vai ficar lá, ou Vai alguém ficar da lá. família vai achar alguma coisa lá, anos depois, Anos talvez vai depois, encontrar, né? Pode ser. E pra você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero. E fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição.